Vídeo de hoje, 3 dicas matadoras para você aprender a ler e interpretar qualquer diagrama elétrico. Não importa o projeto, se ele é um projeto industrial, se ele é um projeto residencial ou se ele é um projeto de energia solar fotovoltaica. Eu vou te ensinar com exemplos práticos e reais, de uma vez por todas, como que você aprende a interpretar diagramas elétricos. Vem comigo então. Mas, como de costume, se você acabou de chegar aqui e não conhece o nosso canal ainda, aqui é o Elétrica Racional, onde eu falo sobre comandos elétricos, instalações elétricas, automação, energia solar, projetos elétricos, dicas para eletricista e muito mais. Então tem uma série de conteúdos recheados aqui no canal, especialmente para você. E se você tem interesse em aprender comandos elétricos de forma profissional, aprender a projetar e elaborar uma lista de peças, dimensionando e selecionando os melhores componentes, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que eu tenho uma oferta exclusiva para você. Então, clica no link na descrição desse vídeo aqui. Agora que eu já te dei todos os recados importantes, você já se inscreveu, já deixou o seu like, então vem comigo para minha tela, onde eu vou começar a explicar então sobre comandos elétricos. Então vamos para o passo de número 1, simbologia elétrica. A simbologia elétrica normatizada tem como objetivo padronizar a forma como são descritas graficamente os componentes elétricos, os dispositivos, os equipamentos que compõem uma instalação elétrica, seja ela predial, industrial, residencial ou mesmo solar fotovoltaica. Aqui eu coloquei um exemplo simples de uma instalação elétrica de um ponto de luz que você já deve ter visto aqui no canal, mas agora eu vou te mostrar isso com um outro olhar. Esse primeiro esquema elétrico aqui é um esquema elétrico multifilar, esse é o esquema elétrico unifilar, e aqui nós temos a legenda, ou seja, a lista de símbolos do nosso esquema elétrico. No primeiro momento você consegue ver aqui que esse L e esse Borne aqui, esse símbolo de Borne, representa a entrada da fase. Logo abaixo nós temos um disjuntor, e esse disjuntor é o D1 de 10 amperes, curva C, que segue aqui com o cabeamento para um interruptor simples, que vai posteriormente para uma lâmpada que está recebendo o condutor neutro. Como que eu sei tudo isso? Se eu olhar aqui na minha tabela de símbolos, na minha legenda, eu tenho então o quadro elétrico, interruptor simples, ponto de luz, condutor fase, neutro, terra e também condutor retorno. O quadro de distribuição elétrica, ele está aqui, ó, é esse retângulo com esse traço aqui, ó, nessas duas vértices aqui, cruzando ele ao meio do retângulo aqui. Então, esse é o quadro de distribuição elétrica. Do quadro de distribuição elétrica para esse ponto aqui, que é um interruptor simples, nós temos um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro interno, e já teve polêmica aqui no canal sobre diâmetro interno e externo. Eu vou fazer um vídeo só para explicar diâmetros de eletrodutos na área elétrica. Eu vou explicar como que são normatizados, como que os fabricantes e a norma prevêem a utilização e taxa de ocupação dos eletrodutos, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então aqui, partindo do interruptor, eu tenho um outro eletroduto que vai até o ponto de luz no teto. Todos esses símbolos aqui, ó, estão devidamente identificados. Esse projeto aqui, como vocês podem observar, é um projeto muito simples, onde só tem um interruptor simples comandando um ponto de luz no teto, partindo com a alimentação do quadro de distribuição. É interessante que aqui, se nós observarmos, cada componente ele tem uma identificação, ele tem aqui, ó, um nome. Então esse daqui, ó, é o D1, o interruptor simples, ele não apareceu aqui, mas ele aparece aqui com a sua identificação, a letra A, e aqui o número do circuito, que é o circuito 1, assim como a lâmpada, né, o ponto de luz aqui também aparece com a potência, a sua tag de identificação, que é o ponto de luz A, que pertence ao circuito 1. Mas esse é um projeto simples, é um projeto residencial, ponto de luz aqui. Vamos partir para algo um pouquinho mais elaborado, como, por exemplo, esse projeto aqui, ó. Olha que interessante, esse projeto aqui eu tenho uma partida direta de um motor aqui. Eu não coloquei a parte do comando, só coloquei a parte de potência aqui. Mas uma coisa que eu quero que você observe aqui, ó, é que todo projeto elétrico, ele tem
a identificação das páginas e também referência cruzada. E agora eu já entro na dica de número 2, passo 2, referência cruzada. E para explicar a referência cruzada, eu tenho que explicar o que é uma folha de projeto e como que os componentes são identificados. O que são os DTs, né? O Data Tag ou etiqueta de dados dos componentes elétricos. Então eu vou começar explicando aqui a página. Toda página de um projeto de comandos elétricos ou mesmo de instalações elétricas, ele tem algumas referências, né? Vamos pegar especificamente o caso dos projetos de comandos elétricos. Essa folha aqui, ela tem colunas identificadas de A até H. Então, estão devidamente identificadas de A a H e as linhas estão devidamente identificadas de 1 até 5. A página, ela vem aqui, ó, numerada. Tá vendo que essa daqui é a página número 2 de 10. Então, aqui eu tenho 10 páginas nesse projeto e eu estou agora na página de número 2. Então aqui você já compreendeu o que são colunas e linhas devidamente identificadas e o porquê que eu preciso das linhas e colunas devidamente identificadas para avaliar esse outro ponto que ainda está dentro do passo 2, que são as referências cruzadas. Referência cruzada vai determinar muitas vezes a origem e o destino de um determinado condutor elétrico ou mesmo a interligação do componente elétrico com outras funções do esquema elétrico e onde estão os contatos, bobinas, outros elementos que pertencem a um mesmo componente. Antes de explicar essa referência cruzada aqui, vamos observar essa data tag aqui, ou seja, essa etiqueta de dados desse disjuntor motor aqui. Ó. Então, esse disjuntor motor aqui, ele é o disjuntor motor QM1. Q, porque dispositivos de seccionamento e proteção elétrica, de acordo com a IEC, é representado com a letra Q. Eu posso colocar a letra DM1 como disjuntor motor 1, que é uma tag muito utilizada no Brasil? Posso, e tem muitos projetos que vêm com D. Mas, para projetos onde você vai trabalhar de acordo com a IEC, você vai colocar a letra Q. M de motor, Q de dispositivo de proteção, e 1, porque é o primeiro disjuntor motor do circuito elétrico. Se nós observarmos aqui ao lado, eu tenho dois contatos, um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. Esses dois contatos que aqui estão, do meu disjuntor motor, eles têm o que eu falei para vocês, que é a referência cruzada aqui. Observe que logo abaixo desses dois contatos eu tenho aqui o número 5, uma barra, B, 2 pontos, 2. Isso daqui é a referência cruzada. A referência cruzada está me indicando que o disjuntor motor de número 1 tem contatos normalmente aberto e fechado na página 5, coluna B, linha 2. Então, o primeiro algarismo aqui é referente à página, aí vem barra. Depois, a primeira letra aqui é referente à coluna. E por último, depois dos dois pontos aqui, eu tenho um outro algarismo, segundo algarismo, que representa a linha. Ainda na parte das referências cruzadas, como vocês podem observar, a alimentação aqui, ó, ela está me mostrando a origem, de onde partiu essa alimentação. Então, as três fases, o neutro e o terra, partiram então da página 1, coluna H, linha 4. Isso aqui é o que a gente chama de origem. Então, a referência cruzada está me mostrando a origem dessa alimentação. E aqui, do outro lado, eu estou com o destino, né? Então, essas flechinhas de saída, elas me indicam que é a saída, é o destino. De lá é de onde veio e aqui é para onde vai. Vai para a página 3, coluna A, linha 1. Então, com as páginas devidamente identificadas, as linhas e as colunas, e tendo a referência cruzada como origem e destino, fica muito mais fácil saber de onde vem, para onde vai e qual a relação entre os componentes nas diferentes páginas. Mas se porventura você está olhando para esse esquema elétrico aqui e não está compreendendo nada, então você precisa da legenda. Com a legenda você consegue observar todos os componentes, tudo aquilo que você não compreende no projeto, e a legenda vai trazer essa
descrição dos componentes, dos símbolos, dos desenhos, de tudo que está graficamente representado no desenho. Por exemplo, aquela entrada de alimentação. Nós temos essa flechinha com um traço na ponta da flechinha aqui, indicando L1, L2, L3, neutro e terra, né? Proteção elétrica. Então essa entrada de alimentação. E essa referência cruzada que vem aqui nessa entrada de alimentação me dá a indicação da origem da entrada de alimentação, de onde ela veio. Já essa seta aqui, ó, essa flechinha com o traço antes da ponta da seta aqui, né, na origem da flechinha, é a saída de alimentação, ou seja, para onde ela vai partir, o destino dela. Então ela está partindo para a página de número 3, coluna A, linha 1. Então, além de observar o símbolo e compreender graficamente o que ele quer dizer, eu também consigo, através das referências cruzadas, saber qual é origem e destino. Mas nem sempre na legenda vai ter essa representação de origem e destino. Você pode simplesmente olhar para esse símbolo aqui, que está traço QM, e identificar que é um disjuntor motor. Como você pode olhar para esses traços aqui com QM e saber que eles são os auxiliares do disjuntor motor. Nós temos também outros símbolos que estavam naquela página, como por exemplo essa base seccionadora fusível trifásica, que está com traço F. Lembrando que essa data tag aqui, né, a tag de identificação, a etiqueta de dados aqui dos componentes elétricos, ela sempre vai trazer a letra, representando de forma normatizada a que tipo de família pertence esse componente. Se ele é um seccionador, se ele é um dispositivo de proteção, se ele é de sinalização, se ele é de alimentação, comutação, qualquer que seja, a tag tem a função de identificar qual é o tipo de família que pertence a esse componente aqui. Como, por exemplo, o traço KM pertence ao contator, a família dos relés, né, dos dispositivos eletromecânicos que são acionados eletricamente através de uma bobina, né? Então o contator nada mais é do que um relé, um dispositivo eletromecânico que é acionado por uma bobina. E nós temos aqui o M, que são os motores, o RFF, que é o relé de falta de fase, e aqui a lâmpada, né, de sinalização, nosso piloto de sinalização, popularmente conhecido aí como sinaleiro, lâmpada de sinalização. Então quando você não conhece algum desenho, algum símbolo gráfico que está ali no seu esquema elétrico, basta consultar a legenda. E todo projeto elétrico bem elaborado tem que ter uma legenda. E isso que eu ensino para todos os meus alunos. Fez um projeto, tem que saber dimensionar, saber desenhar, separar nas diferentes páginas, colocar as referências cruzadas e elaborar também a lista de símbolos, a legenda, para que quem vai montar ou dar manutenção consiga identificar o componente caso ele não conheça algum componente do esquema elétrico. E agora então vamos para a terceira e última dica. Essa é a dica de ouro, é a dica que faltava para você concluir aí esse vídeo e partir já para a projeção de quadros de comandos elétricos. Exatamente. A terceira dica é desenhar esquemas elétricos. Parece muito óbvio o que eu estou falando aqui, né? Mas é a melhor maneira de você aprender a ler, interpretar e raciocinar como um projetista, como um técnico de manutenção, lê e verifica os quadros de comandos elétricos, os projetos elétricos. Desenhar é a forma mais simples. E para isso, vamos fazer um desenho bem simples aqui, partindo do zero. Então, observe, eu quero fazer um desenho de um motor elétrico. E o meu motor é trifásico. Eu venho aqui e pego uma alimentação trifásica com terra. Então aqui eu tenho as 3 fases e o terra. Então quando eu vou colocando aqui em prática, eu já sei o que eu estou trabalhando. Pego aqui as 3 fases, puxo para baixo e eu quero um dispositivo de proteção, no caso um disjuntor motor. Já pego o disjuntor motor, coloco aqui. A gente sabe que ele tem que ser QM, é o QM1 porque é o primeiro. E logo em seguida eu já vou puxar a alimentação aqui mais uma vez. E vou colocar um contator. Coloco aqui um contator tripolar e vai ser o meu KM1. E eu estou fazendo tudo isso na coluna B, a partir da linha 1 da minha folha de projeto, certo? Como nós vimos, agora nós estamos fazendo de forma prática. Coloco aqui abaixo o motor, passo a alimentação interligando. Observem que a parte de potência
já está feita de forma muito rápida e muito prática. Eu já desenhei aqui a parte de potência. Sei que o dispositivo de proteção do motor está na linha 2, coluna B, e sei que o dispositivo de comutação, que vai ligar ou desligar o motor, está na linha 3, coluna B, e o meu dispositivo de saída elétrica está na linha 4, coluna B. Eu acabei de desenhar aqui, ó, a parte de potência de uma partida direta de motor. Agora eu vou fazer a parte do comando. A parte do comando eu vou pegar um condutor fase, meu comando vai ser em 220 fase neutro. Eu vou pegar a primeira fase aqui e já vou passar ela até o final, vou deixar ela passando aqui direto. Coloco logo abaixo o meu primeiro contato aqui do meu dispositivo de proteção, que é um contato normalmente aberto do meu disjuntor motor. Coloco aqui que ele é o QM1. E eu posso colocar até aqui que ele está na página 1, coluna B, linha 2. E coloco aqui. Já está feito aqui, ó, posicionado o meu disjuntor motor, o contato auxiliar dele, e aqui eu venho e passo o condutor aqui, ó. Olha que interessante, você vai fazendo isso de forma bem simples, e depois eu posso colocar a referência cruzada aqui. Olha que interessante, eu vou colocar a referência cruzada do contato auxiliar, indicando que ele está na página 1, coluna C, na linha 2. Olha que interessante. Fiz a referência cruzada entre os dois e já vou salvar o meu projeto como partida direta. Então eu coloco aqui, ó, partida direta e salvo aqui o meu projeto. Olha que interessante. Agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um botão desliga, logo abaixo. Vou passar o cabo de alimentação aqui para o meu botão desliga. Vou chamá-lo de S0 com os contatos 1 e 2. Muito simples. Coloco logo abaixo aqui um contato normalmente aberto, um botão de pulso normalmente aberto, que eu vou chamar de S1, contatos 3 e 4. Tudo que termina com 3 e 4 é aberto, tudo que termina com 1 e 2 é fechado. Passo o condutor fase. Por último, coloco aqui a bobina do contator. E você vai ver que em 5 minutinhos você faz esse projeto aqui, seguindo esse passo a passo que eu estou te explicando aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, identificar a tag desse componente, fazendo a relação com esse contator aqui. Então esse é o meu KM1, que está com a sua bobina na página 1, coluna B, linha 3. Coloco para demonstrar aqui. Olha que interessante. E salvo. E eu venho aqui agora e coloco que ele está na página 1, coluna C, na linha 4. E identifico, dou um OK. Já está feito e referenciado aqui. Por último, vou colocar quem agora? O condutor neutro. Vou só habilitar a linha do cursor auxiliar para ficar mais fácil ainda de verificar. Olha que interessante. Coloco aqui o condutor neutro. Vou rotacionar para ficar no mesmo padrão aqui. E agora passo o condutor neutro até o final. E identifico aqui, ó. Quem falta agora? Só colocar o contato de selo. Quando eu colocar o contato de selo, o nosso projeto vai estar completo. Agora eu coloco aqui que ele pertence ao KM1, que tem a sua bobina na página 1, coluna C, linha 4. Identifico aqui, ó. Olha que interessante. Agora eu venho aqui, pego o condutor de alimentação do meu comando, passo aqui e está pronto o meu comando. Vamos ver se ele funciona? Agora a gente só vai verificar se ele funciona aqui, ó, de forma bem rápida. Eu vou apertar o play, vou desabilitar as linhas de grade. Olha que interessante. Como eu fiz a referência cruzada aqui entre o QM1 na parte de potência e também na parte de comando, quando eu armar esse disjuntor aqui, ó, através da data tag, ou seja, da etiqueta de dados, ele vai fechar esse circuito aqui, alimentando o contator, e vai fechar aqui também, permitindo que o comando possa ser acionado. Feito isso, observe, ele já armou ali o meu disjuntor motor e também habilitou a parte do comando. Quando eu pressionar o S1, eu vou energizar a bobina de KM1 e o motor vai entrar em movimento de rotação. Observe, foi exatamente o que aconteceu. Agora eu pressiono o botão desligar e ele desliga. Tão simples quanto isso, nós elaboramos o projeto elétrico aqui
Eu te ensinei do zero até o projeto funcionando aqui, então comenta o que você achou dessa aula. Tá a fim de aprender projetos profissionais mesmo? Aprender essas técnicas e outras mais com várias dicas de um profissional que atua na área com exemplos reais? Então acessa o link na descrição desse vídeo, se matricula no meu curso de comandos elétricos que eu vou te ensinar tudo isso e muito mais, e vou te ensinar inclusive, através de um dos nossos bônus exclusivos, como elaborar o diagrama do quadro de comandos elétricos e também o layout em AutoCAD, mas só se você acessar o link na descrição desse vídeo e se matricular. Compartilha com seus amigos, deixa nos comentários o que você achou e o que você quer ver aqui no canal. Sua opinião é muito importante. Ah, e eu tenho uma curiosidade. Comenta aqui se você é eletricista e se você já trabalha com comandos elétricos. Tenho muita curiosidade de saber isso, então deixa nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!